O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus prezados irmãos, bom dia a todos. Eu vou pregar agora no culto das 8, com muita responsabilidade, porque o príncipe dos pregadores está me assistindo. Já começa por aí. Abra a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Eu quero que você tenha esse texto aberto. E não somente eu, mas alguns comentaristas bíblicos, eles interpretam esse texto como um dos textos mais solenes das Escrituras Sagradas. Se eu e você devemos nos curvar diante da autoridade das Escrituras Sagradas, em total submissão do nosso entendimento a Deus e à palavra de Deus, esse texto é o texto fundamental, é o texto básico. E o tema dessa manhã é a pregação da palavra de Deus. Essa é a ideia-chave do texto, que começa no capítulo 3, versículo 1, e vai até o capítulo 4, versículo 1. Todos nós estamos vestidos aqui com tecidos, não é isso? Você está com a roupa aí? Então essa roupa a que você está usando aí é um tecido. E a palavra tecido é a palavra base de texto. O que é um texto? No latim, o texto são fios que se entrelaçam para formar um tecido. Então, o texto é um tecido de ideias. E nós, como intérpretes do texto, como estudantes do texto, como pregadores do texto, nós temos que explicar para vocês o texto, como as ideias se entrelaçam, destacando as ideias chaves e a mensagem solene que esse texto está nos trazendo. O texto não é um texto comum, porque o texto são os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus se expressam através de palavras. E essas palavras são escritas sob a orientação do Espírito Santo, de tal maneira que quando você estuda o texto, você está estudando os pensamentos de Deus. Você está compreendendo as ideias de Deus. Amém? E a nossa missão como igreja, e a nossa missão como pregadores, porque esse texto não se dirige apenas aos pregadores, mas à igreja, ao crente, é que eu e você, nós devemos pregar a palavra. Pregar a palavra, pregar a palavra. Nós não temos outra mensagem, nós não temos outro ministério como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, até a segunda vinda, que não seja pregar a palavra, explicar o texto, aplicar o texto à vida das pessoas. E a palavra por si só, ela é poderosa para produzir as transformações que a pessoa e que o ouvinte e que o pregador precisa diante de Deus. Amém? Então eu quero que você leia comigo, versos de 1 a 5, bem forte, vamos juntos, por favor. Vamos lá? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a dignidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista,
cumpre cabalmente o teu ministério. A ideia-chave do texto, esse texto aqui, de 5 versículos, ele tem 9 imperativos na língua grega. E o imperativo fundamental desse texto é a expressão prega a palavra. Versículo 2. Prega a palavra. E por que é importante nós pregarmos a palavra como pastores e como igreja, como crentes? Primeiro, porque nós, como igreja, nós só sobreviveremos aos tempos difíceis, aos tempos demoníacos, pelo poder da palavra. Veja no versículo 1 que Paulo diz, do capítulo 3, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. E a palavra difíceis é a palavra demoníacos. E a palavra difíceis e demoníacos é porque o Espírito Santo diz expressamente à igreja que nos últimos dias surgirão falsos ensinos, falsos mestres, ensinos de demônios. Eu quero que você vá para 2 Coríntios, capítulo 10, por favor. 2 Coríntios, capítulo 10. Esse versículo eu fui obrigado a decorar no primeiro dia de seminário. O Verano Francisco Leonardo diz: você precisa decorar 15 versículos bíblicos como servo de Deus. E esse versículo é um versículo fundamental. E eu quero que você decore esse versículo. São 2 versículos chaves. 2 Coríntios, capítulo 10. Paulo diz no versículo 4: porque as armas, vamos ler juntos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os falsos ensinos que estão presentes dentro da igreja, nos seminários, nos vídeos, na televisão, os falsos pastores, ensinos que são sofismas. E o que é um sofisma? O sofisma é uma mentira com aparência de verdade. Isso é demoníaco. Eu não posso enfrentar o ensino do socialismo marxista discutindo, porque são ensinos de demônios presentes na igreja, cujos pastores se dizem não seguidores de Cristo, mas defensores de ideologias mundanas, usando textos bíblicos, enganando as pessoas. Paulo diz: a nossa arma não é carnal, mas ela é poderosa em Deus. E a arma que nós temos é a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é poderosa para levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Eu não vou ganhar a discussão, eu não vou ganhar o debate. É a palavra de Deus que é poderosa e eficaz para penetrar a mente e o coração das pessoas, esclarecendo, iluminando e mostrando o que é falso e o que é verdadeiro. Então eu e você, e Paulo está dizendo para Timóteo: prega a palavra, porque a única maneira da igreja sobreviver aos tempos difíceis, aos últimos dias, é pela pregação da palavra. Mas em segundo lugar, Paulo diz: prega a palavra, porque nós precisamos dar continuidade ao trabalho dos nossos pais. E veja lá em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo diz a Timóteo no verso 10: tu tens, porém, seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Quando eu e você, quando a igreja prega a palavra de Deus, ela está dando continuidade aos pregadores, aos profetas, aos apóstolos, a liderança piedosa de que Deus levantou na história para que a palavra de Deus chegasse até nós.
Então eu e você, ao pregarmos a palavra hoje, estamos pregando o que Abraão pregou, o que Moisés pregou, o que os profetas pregaram, o que Jesus pregou. Quando nós pregamos a palavra, nós estamos dando continuidade à mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos pregando palavra de homens, nós estamos pregando as Escrituras, nós estamos pregando a revelação escrita, nós estamos pregando todo o conselho de Deus, nós estamos pregando os oráculos de Deus. Então, Timóteo, prega a palavra, porque o que você vai fazer é uma continuação do que se começou lá no Éden, quando Deus proclamou o Evangelho pela primeira vez a Adão e Eva. Prega a palavra. Mas em terceiro lugar, prega a palavra, porque as novas gerações, elas precisam ouvir a palavra de Deus. Porque as novas gerações, elas precisam ser salvas, precisam ser transformadas pelo poder do Evangelho. E Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. O único legado que a igreja tem para passar para as novas gerações é o Evangelho, é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é poderosa para salvar as novas gerações. Então, se eu quero, se você quer como igreja, que a fé continue, que o Evangelho chegue aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, nós precisamos pregar a palavra. Mas Paulo diz: prega a palavra, Timóteo, por aquilo que a palavra é. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Prega a palavra, Timóteo, porque somente a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação da justiça. Prega a palavra, Timóteo, pelo propósito da palavra, porque Deus, quando nos deu as Escrituras, é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ninguém amadurece, ninguém cresce, ninguém chega a esse estado de semelhança de Cristo, se não for pelo poder, pela eficácia da palavra de Deus. Mas aí nós chegamos no texto que eu vou expor agora. Eu não quero que você saia daqui hoje admirando o sermão que eu preguei. Eu quero que você saia daqui com raiva de mim. Vocês estão entendendo? Eu fui na igreja hoje, que sermão lindo. Sermão lindo, conversa fiada. Você tem que sair daqui não admirando a palavra de Deus, mas você precisa sair daqui com um cisco, um piolho na cabeça, dizendo: o que eu aprendi hoje, o que a palavra de Deus me ensinou hoje, o que eu fui exortado, o que eu fui corrigido. Você tem que sair daqui em crise, dizendo: eu preciso melhorar a minha vida espiritual. Tem coisas na palavra de Deus que não estão presentes na minha vida. Vocês estão entendendo ou não? Algumas vezes você sai com raiva de mim porque eu pedi dinheiro para a obra, tudo bem. Mas não é esse o objetivo. Vamos para o texto. E eu vou expor aqui a ideia-chave. Paulo diz, em primeiro lugar, sobre a seriedade e a solenidade da pregação. Paulo não está dizendo aqui que eu não conte uma história, que eu não seja engraçado no momento da pregação. Paulo não está dizendo isso. Porque tem pregador que prega com raiva. E tem pregador que não pode contar uma história, porque ele diz: não, isso não pode. Não é isso que Paulo está dizendo. Deus é o pai do humor. Alegria no céu é coisa séria, disse C.S. Lewis. Se você não gosta de risada, de alegria, vá para o inferno. Lá só vai ter choro e ranger de dentro. Mas se você quer festa, se você quer alegria, vai para o céu. Deus ri. Deus é alegre. Na presença dele, a plenitude de... Quando o salmista diz que ele conheceu a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Quando você ouve a palavra de Deus é doçura, é alegria, é um favo de mel para o seu coração. Então dê uma risada. Vocês estão entendendo ou não? Mas Paulo
pega Timóteo assim pelo colarinho. Estou inventando, viu, pastor? Assim, disse: Timóteo, o seguinte, prega a palavra. Prega a palavra, Timóteo. Sabe por quê? Porque Paulo está fazendo uma afirmação solene, chamando a atenção de Timóteo para a seriedade da pregação. Quando eu subo nesse púlpito, eu não estou brincando. Quando você prega a palavra de Deus, você não está brincando. Você está tratando de coisa séria. Você que é professor de escola dominical, quando vai dar aula para uma criança, por mais que você use recursos visuais, audiovisuais, você está tratando de vida. Você é portador da palavra de Deus. E você está debaixo da autoridade de Deus. Primeiro, a incumbência de pregar foi dada e recebida diante de Deus e de Cristo Jesus. Preste atenção nisso, que isso é muito sério. Todos os pastores, pregadores, toda a igreja, diante de Deus, diante da autoridade suprema de Deus, é responsável para pregar o Evangelho. Lembre-se que na grande comissão, antes de Jesus dar a grande comissão, ele disse: toda autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Nós estamos sob a autoridade, debaixo da autoridade. Nós pregamos na autoridade e no poder. Nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do Rei. Mas Paulo diz para Timóteo que a pregação não é somente um compromisso vocacional de votos assumidos no ato da ordenação do sagrado ministério, mas é um ato solene diante de Deus, diante de toda a corte celestial. Eu e você estamos incumbidos de pregar o Evangelho. Por isso que Paulo diz: ai de mim, se não pregar o quê? O Evangelho. Ai de mim. Segundo lugar, a solenidade e a seriedade da pregação está debaixo dessa incumbência dada perante Deus e Cristo Jesus. Mas a responsabilidade também da pregação está no fato de que haverá um julgamento final, quando prestaremos contas do nosso serviço a Deus e daquilo que nós ensinamos e pregamos, pastor Hernandes. Então você não pode abrir a boca para pregar a palavra falando abobrinha teológica, pregando palavra sua, pregando sonho seu, fazendo coach com a palavra de Deus para fazer massagem de ego de pecadores. Você tem que pregar a palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não vamos prestar conta. Vamos pregar a conta. Por isso que Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Eu guardei a fé. O meu ministério foi guardar a fé. Então, meus amados irmãos, toma cuidado, porque os crentes agora ficam ouvindo esses pregadores sem vergonha, pilantra, que estão aí nas internet, e chega e ainda faz pergunta na caixinha do Instagram para mim. Irmãos, eu conto até 10 para responder. Meu irmão, a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, é uma das coisas mais sublimes e mais solenes que nós temos na vida. A palavra de Deus, ela é poderosa. E ela não voltará para si mesma o quê? Vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus, são as ideias de Deus. Nós não podemos deturpar, nós não podemos distorcer, nós não podemos amenizar. É a palavra, é dele. Eu não tenho autonomia na pregação. Eu tenho que pegar o texto, fio por fio. Eu tenho que pegar o tecido textual e explicar
Vocês estão entendendo ou não? Estou me esforçando, porque o pastor está aqui, eu estou caprichando hoje. Vamos lá. Terceiro lugar, a seriedade da pregação. Primeiro, pela incumbência. Segundo, pela responsabilidade de prestar contas. Terceiro, pela participação no reino futuro de Jesus. No reino presente e no reino o quê? Futuro. Ele voltará segunda vez para reinar conosco. E a sua vinda é certa e iminente. Eu tenho que pregar a palavra. Porque um dos sinais escatológicos da vinda de Cristo é que o evangelho do reino de Deus será pregado a todas as nações. Numa linguagem bem simples, quando eu prego a palavra, eu estou apressando a vinda de Jesus. Então, meus amados irmãos, não existe coisa mais séria, mais solene diante de Deus e diante do mundo, no ministério da igreja, do que pregar a palavra de Deus. Amém? Segundo lugar, vamos para o texto. Diante dessa tríplice certeza, nós não podemos brincar com a pregação. Paulo diz aos professores lá em Corinto: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Ele diz, porém, cada um veja como edifica. Porque cada professor, cada pregador, cada crente deve ser zeloso e responsável por aquilo que prega, porque todos nós seremos julgados por aquilo que pregamos e ensinamos. Amém? Segundo lugar, se nós temos a seriedade da pregação, nós temos aqui a ordem para pregar. Paulo diz no versículo 2, lê comigo aí, por favor. Vamos ler juntos? 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então vamos pegar essa expressão, prega a palavra. Prega a palavra. Aqui nós temos um imperativo. Pregar a palavra. É a ordem de Deus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Os apóstolos sabiam que a pregação do evangelho era o cumprimento de uma ordem divina. Lá em Atos 10, 42, 43, Paulo declara solenemente: e nos mandou pregar o evangelho e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Quando Paulo declara isso, quando Pedro declara isso, ele está dizendo que foi Deus que nos mandou pregar. E quando a oposição se levanta contra a igreja, o que ela quer? Quando o diabo se levanta contra a igreja, o que ela quer? É que a igreja pare de pregar. Ela não quer que a igreja se divirta, ela não quer que a igreja tenha comunhão, ela quer que a igreja pregue o quê? A palavra. Já tentaram queimar a palavra? Já tentaram intimidar os pregadores, matando pregadores? Mas a palavra de Deus não está o quê? Algemada. Não adianta prender crente. Não adianta fazer decreto municipal, estadual, federal, para a igreja, para dizer para a igreja, não pregue, que nós vamos pregar e o pau vai comer. Prega a palavra. Temos que pregar. Então, pastor Hernando, o senhor é um homem de Deus que botou umas rodinhas nesse pé, botou essa inteligência aí, para o senhor pregar.
Eu disse para o pastor Hernando, pastor, você não vai fazer mais nada aqui em Pinheiros, só vai pregar, escrever os comentários, até morrer. Estou profetizando na sua vida. Vai ser o legado que você vai deixar aqui. Novo Testamento, Antigo Testamento, escrito, explicado. Porque as novas gerações vão se lembrar daqui 20, 30 anos. Olha que coisa maravilhosa. Agora, quem deu as ideias para o Hernando foi o pastor Arivaldo. É verdade. Vai ser assim. Vai ser assim. Não, pastor, quando a gente pega, nós que somos pregadores, nós gostamos de estudar os sermões antigos. Aí eu pego um sermão de John Watson, lá do século XVI, eu fico todo arrepiado. Porque eles pregavam. Eles tinham um compromisso com a palavra. Quando você estuda os sermões dos reformadores, dos puritanos, dos pais da igreja, eles pregavam a palavra. Que coisa linda. Mas Paulo vai dizer, e Martin Lloyd Jones antes diz assim, a igreja, ela é uma instituição especial, especialista, e a pregação é uma tarefa que somente ela pode realizar. A pregação é intransferível. Nós temos que pregar. Se nós não pregarmos, as pedras, o quê? Clamarão. A ordem, prega a palavra. O tempo. Qual é o tempo, pastor? Que nós temos que pregar? Há tempo e fora de tempo. Eu que sou burro, entendi isso. Porque um bispo anglicano quis pregar um pregador de rua na Inglaterra, porque eles pregavam toda hora, ia para a rua, pregar de manhã, de tarde, de noite. Disse, você está pregando muito. Quem autorizou você a pregar assim? Ele disse, a Bíblia. Pregar tempo e o quê? Fora de tempo. Significa que toda hora você está pregando o quê? O Evangelho. Quando você perder o sono, liga a IPPTV. Aí você vai ver Hernandes pregando, Augusto pregando, Paulo Júnior pregando. Porque o nosso negócio é rodar o quê? A pregação. Prega a tempo e fora de tempo. Em todas as estações do ano, em todas as estações da vida, temos que pregar para todas as idades. As crianças pregam, os adolescentes pregam. Essa semana saiu aqui um ônibus com 40 jovens para o sertão, para Patos, na Paraíba, para pregar o evangelho para o sertanejo. Prega a palavra. Prega. Prega na hora que você nasce, durante a sua vida. Prega na hora de morrer. Dá testemunho. Prega. Ganha almas para Jesus quando você estiver morrendo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Terceira coisa sobre a ordem de pregar é um método. Paulo usa 3 verbos aqui para descrever a pregação. Que às vezes você vem na igreja, sim, aí você ouve um sermão. Pastor é bom, um exegeta, explica o texto, mas não aplica. Você já foi na igreja, o cara fez uma exposição do Salmo 2, um salmo lindo. Ele pegou toda a exegese do hebraico, fez tudo, explicou o texto, tudo. E aí? Porque pregar a palavra é trazer a palavra para a vida da pessoa. O pregador, ele tem que amar não a pregação, mas o ouvinte da palavra. Eu não estou de brincadeira aqui. Eu não quero que você saia daqui dizendo, o pastor Arivaldo é um bom pregador. Eu quero que você saia daqui com raiva. E aí ele vai usar aqui 3 palavras para descrever a aplicação da palavra. Tem muito pregador que ele entra no gabinete pastoral, estuda a semana toda, para pregar um sermão de domingo. E o que ele está preocupado é mostrar para a igreja que ele é um pregador bom. Não é isso não, meu irmão. Você tem que pregar a palavra de Deus com 3 propósitos.
O intuito da pregação é corrigir. A palavra corrigir, electo no grego, significa pregar com o intuito de refutar ou confrontar erros e pecados. O pastor pregou, eu gostei daquele sermão dele, asepsia da alma, perdão. Eu cheguei logo em casa, falei, minha filha, está perdoado. Eu fui dormir assim. Você não fez isso, não? Então prega de novo, pastor, esse domingo até aprender. Pregação é para corrigir a gente, é para confrontar a gente. Você ouve um sermão sobre oração, você começa a orar. Você ouve um sermão sobre pecado, você começa a abandonar pecado. Você está sendo corrigido, confrontado com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui de brincadeira. Porque está se criando na igreja hoje um auditório de ouvintes da palavra, de admiradores, de fãs de pregadores. Vá para o inferno. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus, para ser confrontado pela palavra, para ser corrigido pela palavra. E não existe pregação bíblica no poder do Espírito Santo que não produz esse efeito. A palavra para repreender. E repreender significa censurar ou advertir com seriedade. Mas aí vem a coisa maravilhosa. Em terceiro lugar, a palavra exortar, paracaléu, significa consolar, encorajar. Olha, o pastor hoje, ele acabou comigo com aquele sermão, mas no final, ele falou da graça, ele falou do perdão, ele fez um apelo, eu fui lá, eu chorei, eu me quebrantei, eu mudei de vida. Vocês estão entendendo como é que é? Não adianta você combater o aborto e não dizer para aquela mulher que abortou, Deus ama você. Deus pode restaurar a sua vida. Não adianta você pegar um pecador drogado que se converteu e ficar só falando do passado dele, do pecado dele, das práticas dele. Irmãos, a igreja é um lugar de cura. Ela está aberta a tudo. Ó, essa frase não é minha, não. Ela está aberta a todos, mas não está aberta ao quê? A tudo. Porque aqui é um lugar onde as pessoas são confrontadas, são exortadas, são consoladas, são transformadas pelo poder da palavra. O método, a aplicação é corrigir, repreender e exortar. Um homem inteligente, cheio do Espírito Santo mais do que eu, Phillips Brooks, ele diz, a pregação é a comunicação da verdade divina por um homem aos homens com o fim de persuadir, de mudar, de convencer. Amém? Mas dentro do pregar a palavra, você tem a ordem, você tem o tempo, você tem o método, você tem a atitude. Com toda longanimidade e doutrina. Pastor, isso é para nós. Porque há 2 anos atrás, você pregou aqui um estudo, um sermão maravilhoso, sobre a segurança da salvação. Aquele irmão estava aqui, mas 2 anos depois, ele chega para você e diz, pastor, eu posso perder minha salvação? Já viu isso? Por isso que a gente tem que repetir sermão. Prega com toda o quê? Longanimidade. Porque tem crente que é inteligente, pega logo. Mas tem crente que é difícil. Você ensina. Ah, estou com uma dúvida, pastor. Mas, meu irmão, já esclareci para você isso. O cara já passou na classe catecúmeno, na essência da fé, pós-graduação da fé. Ele tem os mesmos problemas. Eu posso perder minha salvação? Não pode. Tenha paciência, meu, calma. Por isso que lá agora, na gabinete pastoral, é chá em lugar de café. Porque é difícil, na hora que você perde a paciência. Longanimidade, fôlego comprido, tenha paciência. Márcia, tenha paciência com esses professores que você tem aí. Professor que no sábado à noite diz, não vou para a escola dominical. Mas você é professor, desgramado. Quem é que eu vou chamar meia-noite para dar aula no departamento infantil?
Quem se preparou? Meu irmão, você tem responsabilidade. Longanimidade. Longanimidade, quando você pede um sujeito para ensinar uma coisa, ele ensina outra. Ele aprende outra. Outro dia, o presbítero estava dando aula para a classe de catecumenos. E eu passei na porta, e o presbítero, com raiva, disse assim: Deus é fiel. E botou o dedo em cima do cara assim: você é fiel? Eu falei: misericórdia, matou o crente. Aí eu tive que intervir, meu irmão. Presbítero, Deus é fiel, e ainda que nós permanecemos, sejamos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Dá uma chance. Longanimidade. Não é assim com o filho? Você não ensinou várias vezes? Repete de novo, repete. E o filho assim: eu já sei, pai. Já sabe, mas não pratica. Por isso nós temos o quê? Longanimidade. Longanimidade. Mas é bonito aqui, e toda o quê? Doutrina. Conteúdo. Irmãos, a Bíblia usa vários adjetivos para descrever a palavra, mas o que eu acho mais bonito é a expressão sã doutrina. Sã doutrina. O que é sã doutrina? É o alimento que são, saudável. É o alimento que produz o quê? Saúde. Então, pregar sã doutrina é pregar aquilo que é saudável. Aquilo que vai fazer bem. Aquilo que vai nutrir. Aquilo que vai alimentar. Aquilo que vai satisfazer. Então, quando você prega a palavra, você está dando sustância para o crente. Alimento para o crente. Quando o cara está ficando velho, é sustagem. Vai no copo, se mexe, porque o bicho não pode mastigar direito, toma sustagem. Mas é isso que sustenta. Quando a gente pergunta: meu irmão, o que você veio fazer aqui na igreja de Pinheiros? Saiu da igreja lá, sapatinho de fogo. Ele disse: pastor, lá não tinha palavra. E as pessoas estão vindo para a igreja de Pinheiros por causa da palavra. Não é pela beleza dos pregadores. E vocês podem olhar para mim que está combinando. Está ou não está hoje? Foi Tassi que preparou ontem. Porque se dependesse da beleza minha e de Hernandes, nenhuma beleza víamos para que nos desejássemos. Éramos os mais rejeitados de todos os homens. Porque a atração é a palavra. Você vem aqui com fome da palavra. Eu vejo os irmãos, segunda-feira, lotado aqui, o povo com fome, lendo a Bíblia. É a palavra. É a doutrina da palavra. É o conteúdo da palavra que nos alimenta. Misericórdia, já passei do tempo. Mas para terminar, Paulo diz: olha, as pessoas da igreja, os crentes, os mais liberais, os mais inteligentes, rejeitarão o que? A sã? Também, elas se voltarão para os falsos mestres e seus ensinamentos. Isso está acontecendo na igreja hoje. Os 10 maiores pregadores da atualidade, tem lá. Eu não estou nenhum. Eu capricho. E os caras que estão lá com grandes pregadores são aqueles que não pregam a palavra. Isso, né? João Batista não estaria nessa relação hoje. Porque João Batista só pregava arrependimento. E ninguém quer se arrepender de nada. As pessoas não querem se arrepender e querem uma mensagem que o incentive a continuar no pecado, fazendo o pecado e vivendo no pecado. Mas por fim, irmãos, a postura do pregador. Ele vai usar 4 sugestões. Primeiro, sobriedade. Mantenha-se equilibrado e controlado a si mesmo. Diante de tanto desequilíbrio espiritual, mantenha o seu autocontrole, Timóteo. Segundo, suporta as aflições. Há um preço a ser pago pelos pregadores das sãs doutrinas. Terceiro, realiza
o trabalho evangelístico. Não existe outro propósito. A igreja é crescer, é ganhar alma para Jesus. Amém? Se existe um departamento infantil aqui, não é para ficar bajulando filho de crente. É para evangelizar esses crentes, para que eles não se percam. E quanto mais criança a gente alcançar, mais nós teremos uma igreja de adultos, crentes, saudáveis, nas futuras gerações. Mas ele termina dizendo: conclua o seu ministério. Conclua cabalmente o seu ministério. Vamos ficar de pé, vamos cantar o último hino. Se você chegou atrasado, não deu oferta, chama um diácono e dê. Você não pode voltar para casa com a oferta, com dízimo, que você pode ser sequestrado. E se o cara pedir resgate, eu digo, não trouxe o dízimo, mata mesmo, pronto, está entregue. Tá certo? Não brinco. Seja um crente fiel. Seja um crente fiel. Se a sua família não é dizimista, chame seus filhos, reúne a partir de hoje. Toda a nossa casa vai ser uma casa de pessoas dizimistas, o quê? Fiéis a Deus. Amém?